Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou, como já me conhecem, o professor Eduardo Félix, sou professor de língua portuguesa. Você que é do nono ano, continua sintonizado conosco, porque a aula de hoje vamos falar sobre biografia. Como falamos na aula anterior, mas vamos falar sobre características da biografia, certo? Então, todo mundo pronto? Mas eu não sei se vocês lembram que na aula anterior eu lancei um desafio. Pois é. E aí a gente vai agora socializar o nosso desafio. Vamos ver as nossas respostas, se elas estão batendo. Vamos lá? A pergunta do desafio foi essa aí, ó. Explica a diferença entre biografia e mini-biografia. Tá muito fácil, né, pessoal? Então vamos lá para as respostas. Verifiquem aí se vocês acertaram. O que é a biografia? A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Aí eu coloquei mais uma explicaçãozinha. A palavra biografia é composta pelos dois termos, né, que é de origem grega, que é bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Já a mini-biografia é um tipo de biografia mais concisa, mais enxuta, né? E são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Pois é, né, pessoal? Verificaram aí? Todo mundo acertou? Tenho certeza que sim. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. No entanto, eu quero convidar vocês, antes de falarmos sobre as características de uma biografia, eu quero convidá-los a lermos a biografia de Vinícius de Moraes. Pois é, esse grande homem que faz parte do nosso Brasil aí. Vamos lá? Leiam comigo. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu em 9 de outubro de 1913 no Rio de Janeiro. Filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira de Moraes, somente aos 9 anos foi registrado como Vinícius de Moraes. Ele foi batizado na maçonaria em 1920 e aos 10 anos fez a primeira comunhão na Igreja da Matriz, no bairro carioca de Botafogo. Ainda adolescente, iniciou parcerias ao lado dos irmãos Paulo, Haroldo e Oswaldo Tapajós. Com os amigos do Colégio Santo Inácio, formou-se em 1917 um conjunto musical para tocar em festas. O grupo era composto por Paulo e Haroldo, Maurício Jopte e Moacir Veloso Cardoso de Oliveira. E foi com Haroldo Tapajós que compôs as primeiras canções Lourol Morena e Canção da Noite. Essas últimas tendo a participação de Paulo Tapajós. Em 1929, tornou-se bacharel em letras pelo Colégio Santo Inácio e no ano seguinte ingressa na Faculdade de Direito da Rua Caté. O primeiro poema publicado de Vinícius de Moraes, A Transfiguração da Montanha, foi editado na revista A Ordem em 1932. Ele consegue conciliar a carreira diplomática e os trabalhos no suplemento literário do jornal até 1946. Naquele ano, assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles, para onde viaja com Fernando Sabino. Nos Estados Unidos, onde permaneceu 5 anos sem regressar ao Brasil, faz contato com músicos brasileiros como Carmen Miranda e o crítico cinematográfico Alex. E em um curso de cinema que decide fazer em 1947, torna-se amigo pessoal de Orson Welles. Vinícius teve uma vida amorosa agitada, casando-se 9 vezes. O artista morre em 9 de julho de 1980, vítima de um edema pulmonar. Pois é, pessoal. Então, voltando para cá. O que a gente pode observar? Você pergunta assim, Eduardo, apenas isso de Vinícius de Moraes? Como eu falei na aula anterior, não. Apenas aí é um resumo da vida de Vinícius, tá? Se fôssemos falar, passaríamos horas aqui e não daríamos conta do quanto esse homem contribuiu para o Brasil em termos de cultura. Mas vamos agora, já acabamos de ler uma biografia, vamos agora entender quais são as características que definem o gênero textual biografia. Então vamos lá. O primeiro deles é um gênero narrativo, tá? Por ser um gênero narrativo,
né, ele tem um começo, tem um meio e tem um final. Sempre texto narrado em terceira pessoa. Evidentemente, se estamos falando da vida de alguém, ele tem que ser contado numa ordem cronológica dos fatos, como eu tinha falado anteriormente, com começo, meio e fim. O que a gente pode observar que há numa biografia um conjunto de informações sobre a vida de alguém, né? Relato daqueles fatos mais marcantes, dos fatos mais relevantes. A gente vai observar também o uso de pronomes pessoais e pronomes possessivos. Uma coisa muito interessante, pessoal, é o uso de marcadores temporais. Mas, Eduardo, o que seriam esses marcadores temporais? Então, os marcadores temporais é para que situe o leitor em que época da vida do indivíduo que estamos falando está sendo relatado. Por exemplo, na infância ele teve, na adolescência ele construiu, naquela época, na juventude, na velhice. Então, palavras-chave que dão essa ideia de marco de temporalidade, que ao lermos a gente percebe em que fase da vida o indivíduo estava quando aquilo aconteceu, tá certo? Então, uma coisa importante também, predomínio de verbos no pretérito, principalmente pretérito perfeito e o imperfeito, certo? E verossemelhança nos fatos narrados, ou seja, aquilo tem que ser bem fidedigno à vida do indivíduo que está sendo relatado ali, ok? Bom, aí vemos outro questionamento. A gente já sabe agora as características, mas como eu devo começar uma biografia? Suponhamos que eu tenha que fazer uma biografia na escola. Como começar? Suponhamos que eu tenho um trabalho, uma coisa pessoal, ou escrever, eu quero de repente escrever a biografia de alguém. Como eu devo começar? Então lá vai as dicas aí, preste atenção. Primeiro, antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. É impossível falarmos da vida de alguém, né, relatarmos a história de alguém, sem antes pesquisarmos sobre a vida dele. Pesquisar e coletar materiais, pessoal, são essenciais, são fundamentais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor, tá? E além disso, se for possível, entrevistar a própria pessoa, membros da família, coletar informações verídicas e verdadeiras, tá? Torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto, né? Por isso que, se há possibilidade de entrevistar a pessoa, se ela está em vida, faça isso. Se há entrevistar pessoas próximas a ela, para que a obra ela tenha uma, digamos assim, seja muito fiel à vida daquela pessoa que está sendo relatada, biografada, ok? Há alguma dúvida? Acredito que não, que está tudo bem claro, né? Aí vamos lá, só para a gente concluir aqui, tá? Nesse caso, você pode concluir frases da própria pessoa, tá? Aí quando a gente vai colocar frases da própria pessoa, a gente coloca abre aspas. Por exemplo, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e vive intensamente cada momento da sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Essa frase é de Charlie Chaplin, tá? Então, de repente você vai colocar uma frase da pessoa, não esquece de colocar aspas, é importante. Ok, pessoal? E agora chegou o nosso momento, aquele momento do desafio. Então, vamos lá? Vamos para o nosso desafio de hoje. Né? Todo mundo aí tomou nota, entendeu bem as características, e aí você agora vai responder tranquilamente o desafio. A pergunta do desafio de hoje é a seguinte, lá vai. A partir das leituras de algumas biografias, explique quais são as características do gênero textual biografia. E aí, sabe o que você faz? Aproveita esse momento agora que a aula está terminando, já toma nota aí das características, porque no nosso próximo encontro vamos socializar as respostas, tá bom, pessoal? Então aguardo vocês até no nosso próximo encontro com as respostas, não esquece, tá? Um grande abraço e até mais.